Supostamente, em 13 de maio de 1888, teria sido assinada uma lei que decretaria a liberdade dos escravos no nosso país. Segundo constam alguns historiadores, uma princesa de nome Isabel teria usado com uma caneta de penas de ouro e por isso a ligação áurea. Já outros, levados pela religiosidade, dizem que no ato da assinatura formou-se uma áurea sobre a cabeça da princesa. Existe ainda a hipótese daqueles que afirmam que foi um ato digno da realeza monárquica e por isso vem a lembrança do ouro. Para além disto, há tantas outras questões que podemos colocar ao nos refletir acerca desta lei e seus significados. Foi um ato de grande simbolismo por conta de todo o processo de lutas que já vinham sendo travadas desde meados do século XIX e que culminariam na assinatura. Mas até que ponto a lei fez de fato sentido? Ela efetivamente implicou a liberdade? E que liberdade? Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Como diria, bem posteriormente, a escritora Cecília Meirelles. Ninguém que não entenda, mas como entende? O que é ser livre para você, vocês, para mim? Múltiplos sentidos, múltiplos significados. Somos de fato livres? Ou talvez presos a grilhões hoje invisíveis, e por serem invisíveis, talvez mais cruéis. Escravos de quê? Se a escravidão acabou, teoricamente, em 1888, ainda vale falar sobre escravidão em 2013, ano que vivemos? Questão retórica dirão muitos e muitos. Questão teórica dirão outros e outras. Questão de sobrevivência ou inexistência para tantos e tantas. Escravos e escravas de padrões, de normas, de estereótipos. Uma escravidão que não nos açoita com instrumentos palpáveis, mas que afeta os sentidos e age de forma sorrateira no mais íntimo dos nossos pensamentos. Quando nascemos, recebemos um nome. Alex Haley, nascido nos Estados Unidos, usa de sua genealogia para traçar a história da escravidão através de suas negras raízes, que intitula sua clássica obra, com a qual eu tive contato há certo tempo atrás, e hoje, retomando essa história, faz tanto sentido para mim, vendo o documentário de vocês. Interessante retomar livros que a gente já leu há um tempo atrás com outra visão. Então, ele traça essa história, iniciando com a história de seu trisavô Kunta Kinte, no século XVIII, que vivia em uma tribo da Gâmbia, na África Ocidental, onde foi capturado por traficantes e escravos. Antes do ocorrido, o autor relata os costumes da tribo, a educação das crianças, a divisão do poder e as tradições. Depois, denuncia os horrores vividos pelos escravos nos navios negreiros. Mulheres eram estupradas pelos traficantes, a ponto de seus órgãos ficarem carne viva, ou eram jogadas no mar para aliviar a fome dos tubarões. Naquele contexto africano, a busca pelo nome era um processo fundamental na rede familiar e deveria fazer sentido ser buscado pelo pai para deixar uma marca no seu descendente, o filho primogênito, que tivesse as raízes de seus ancestrais. E nome, que passa para os documentos. Nomes que todos nós temos, documentos de identidade. Identidade. Mas que identidade? A do papel? A do documento? Do número? Da pele? Do olhar? Da alma? Tudo junto. Não se separa. Se soma. Se complementa. Sem um ponto final. Tentamos colocar pontos finais, mas acabam aparecendo as vírgulas, as aspas, os parênteses, os acentos. Acentos? Também. Alguns podem se sentar, outros não. E não puderam ao longo da nossa história. Não eram todos que podiam se sentar. Cada um no seu lugar. Mas qual é o nosso lugar? Precisa ser um lugar só? Não podemos ser muitos, em muitos diversos lugares? Não ao mesmo tempo, ainda, mas na mesma vida. Em uma vida cabem 1000, cabem talvez mais. Como nos dizia Fernando Pessoa, terras portuguesas, mas sem certezas, podemos ser muitos. Nossa escrita e nossa fala trazem conosco essa multiplicidade. Nossos corpos traduzem e expressam sinais que queremos ou não evidenciar. Corpos podem parecer silenciosos,
mas trazem consigo uma linguagem própria e que muito nos fala. E eu recorro aqui a um texto, também que foi muito caro, das reflexões sobre essa mesa e durante o documentário, que é o texto da professora Nilma Lino Gomes, onde ela trata exatamente dessa questão, sem perder a raiz do título do livro. Corpo e cabelo como símbolos da identidade negra. O trabalho que ela faz uma etnografia em salões afro, situados em Belo Horizonte. Um trabalho que eu recomendo particularmente, muito interessante para a leitura, para a gente perceber o quanto o corpo, cabelo, nossa pele, isso tudo são marcas que trazem, expressam a nossa identidade. Identidade que também é expressa em palavras. Palavras. As palavras. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras. Ao vento. Ao vento? Nem sempre. Muitas vezes elas têm rumo certo, rumo certeiro, e que atinge em cheio a nossa epiderme e vai dentro da alma. Talvez não saibamos o poder das palavras, dos discursos e de como eles constroem regimes de verdade, como nos dizia Michel Foucault. A palavra escravidão ainda nos soa como marcas de um passado que o Rui Barbosa tentou apagar ao queimar documentos relativos a este período de nossa história brasileira por considerá-la uma mancha. Apagam-se documentos, mas não se apagam memórias. E memórias se traduzem em palavras. A palavra escravidão, que em outro contexto espaço-temporal é narrada por Haller e vivida por seu ancestral Kunta Kinte, parece mais doída, mais sofrida e amarga. Mas falar escravidão hoje ainda tem para nós um significado bastante válido em um mundo que nos aprisiona e costuma exigir de nós, além do que podemos oferecer. Durante a Guerra de Secessão Americana, Kunta Kinte se espanta ao ver as disputas travadas em nome da liberdade. Ele indagava sobre a liberdade dos brancos, pois achava que os brancos já eram livres. E creio que ainda não são. Na verdade, não eram livres. Continuam não sendo. Essa talvez seja a busca, uma busca infindável, o que nos torna mais irmãos, mais fraternos. A ideia de fraternidade, que vale destacar, como equivocadamente pensamos, embora caminhe muito associada à igualdade e à liberdade, foi o único termo que não esteve no lema iluminista que a Revolução Francesa trouxe como bandeira. O progresso é substituído. Fraternidade é algo muito mais profundo. Estabelece que o homem, como animal político, fez uma escolha consciente pela vida em sociedade. E, para tal, estabelece, como seus semelhantes, uma relação de igualdade, visto que não nascem com nada que hierarquicamente os diferencie. São como irmãos, fraternos. E por que não abordar, nesse momento, termos como liberdade, igualdade e ainda tão sonhada fraternidade, retomando Martin Luther King, em seu discurso proferido nos Estados Unidos, em 28 de agosto de 1963. Naquela época, apesar desta liberdade ter sido asseverada em documentos, para ele, na prática cotidiana, o negro não era livre, em uma sociedade historicamente marcada pela segregação racial. Ele tinha um sonho. Nós temos sonhos. Assim como ele, também sonho que nossas pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter, fala de Luther King. Seu sonho está mais vivo do que nunca, mas continua sendo sonho, ou uma concretude ainda muito restrita para uma minoria ínfima, se comparada ao tamanho da humanidade. Humanidade, sim, somos todos e todas humanos, seres humanos. Humana, idade. Não importa a idade. Com sangue correndo nas veias. Sangue que pode ser A, B, O, qualquer letra. Temos um coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Pois quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Quem irá dizer? Também temos pele. Uma pele que nos protege. E nos dá cores. Cores, sim. Temos muitas cores que ainda mal conseguimos dar conta de nomear, cores que podem ser de qualquer mais reais. Quem sabe, se sonharmos juntos e juntas, isso não aconteça. Convido a vocês a tentarem comigo sonharem também. A hora de começar não é amanhã. O amanhã, esse amanhã,
Ele pertence às gerações que virão, e é para elas que deixaremos este mundo que estamos preparando hoje. Então, a hora de começar não é ontem, não é amanhã, a hora de começar é agora. Muito obrigada pela atenção. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rui Pereira, eu sou cria desta casa, fiz a graduação aqui em Letras, fiz meu mestrado em literatura brasileira aqui e sou quase doutor em literatura comparada aqui também. Portanto, eu moro aqui. É isso. Bom, gente, o que nos une aqui e me põe nesta mesa diante de vocês é uma afinidade de trabalho que a gente desenvolveu na FAETEC como professores, onde temos lá o movimento do Projeto Malungo, né? Que é um projeto que põe no nível médio lá em questão todas essas discussões sobre identidade que me interessam muito. Meus trabalhos de pesquisa em literatura me levaram à Amazônia, que é uma área excluída da perspectiva do mapa literário brasileiro. Eu costumo brincar muito com as pessoas. Diz o nome de um poeta da Amazônia, ninguém consegue. Fala de um romancista da Amazônia, ninguém consegue, porque a Amazônia virou uma espécie de parque, Jurassic Park, né? Dos interesses mundiais. Não é só brasileiro, não. Mas, enfim, o que nos levou a isso, né? Bom, é uma questão básica em que a literatura amazônica, principalmente a mais brilhante, realizada lá, é feita por um quase negro, né? Um mulato chamado Dalcídio Jurandir, que escreveu 11 romances e encena nesses 11 romances essa mesma luta, essa questão identitária de maneira bastante feliz, poética e muito realista, e essa questão, né, ganha contornos altamente dramáticos, postos aqui pelo curta que nós assistimos. Quer dizer, o que nós assistimos foi uma tragédia, né? É uma questão trágica, essa questão que foi tematizada aqui, e que é uma coisa que só vai se resolver quando houver consciência da questão trágica que se desenrola nessa dubiedade, né? Porque, na verdade, não é uma alteridade de fato, né? Um ser ou, não é uma alteridade, é uma dubiedade, é uma ambiguidade, ser e, né? Nesse sentido, que só vai se resolver quando nós nos interessarmos efetivamente pela produção simbólica que o próprio Brasil tem, historicamente, a respeito disso. Então, eu quero dar os parabéns a vocês, eu adorei o trabalho, né? Eu achei o trabalho magnífico, bacana demais, e quero desejar, né, a essa discussão toda uma amplitude que nos leve a um efetivo enfrentamento, né, dessas questões identitárias. Eu não gosto da palavra racial, ela não me diz nada. Eu gosto da questão identitária, né? A questão identitária põe todo o resto em movimento, né? Nossa identidade tem vários níveis, né? E é curioso que o Brasil aí, dos donos do Brasil, eles vendem a identidade negra, né, para consumo deles, né, para enriquecimento deles. Isso é vendido. A festa do carnaval é um exemplo disso.
Eu considero a festa do carnaval uma apropriação e uma exclusão ao mesmo tempo. Né? Eles se apropriam de uma expressão, né, tipicamente brasileira, quer dizer, uma expressão negra, né, e excluem esses mesmos negros. Né? Aquela fala do Nietzsche, né, que foram considerados insanos quando foram vistos dançando, né, pelos que não ouviam a música. Essa fala cabe bem nessa explicação, nessa angústia. Por isso que eu chamo de uma tragédia. Isso é uma tragédia. Nós só vamos, digamos, nos livrar dela, porque tragédias são eternas, né? Mas só vamos nos livrar dela quando a enfrentarmos. E eu acho que é isso que nós estamos precisando. Tá bom? Então, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pelo convite por estar aqui. Bom, gente, devido ao adiantado da hora, vamos fazer uma rodada de perguntas ou observações, vocês podem falar, para a mesa continuar a conversa. Esse comentário breve, né, sobre a questão do nosso trabalho, você mostra que é um personagem que vai descobrir suas raízes, vai resgatar a sua história. Eu comentar que a Xuxa descobre que ela é negra quando ela chega nos Estados Unidos. Ela descobre que ela é negra. Né? E aqui nós temos esse conflito muito intenso, né, conosco mesmo. Você tem a Mer, bem clara, ela tem a obrigação de ser do padrão, ela tem a obrigação de ser superior, tem a obrigação de ser isso, ela jamais faz essa responsabilidade, porque é conferido a ela esse papel, né? E na verdade ela tem uma vivência, a vivência dela é uma vivência afro, da família, né? Como dizer, a personagem tem uma avó que é negra, né? Você pode perceber que não existe racistas no Brasil. Não existe. Existe racismo, mas não existe racismo. Você não vai descobrir nenhum. Então não pode existir crime sem o criminoso. Então você não encontra um racismo. Então você fala, não, minha avó é negra, eu até tenho amigo negro, né? Aí esse discurso é bem apropriado. Aí você vê um personagem que resgata a sua história, que se reconhece esse conflito interno, né? Na verdade a história da negra, da branca, se reconhece como negra, ela percebe a sua raiz, se reconhece como tal, e ela se descobre, apesar da mídia. Só que a mídia nesse momento aí, a mídia está trazendo realmente a verdade, não está formatando, ela está trazendo um questionamento de quem é você no meio dessa multidão. Né? Então é justamente isso que a gente está mostrando essa trajetória. Né? A gente vive num mundo que a gente vê um desenho como Fred Flintstone, a gente vê um desenho como os Jetsons. Cadê os negros? No passado remoto não existia, no futuro ideal não existe. A gente vê os nossos desenhos animados, cadê os negros? A gente vê nossos livros, cadê os negros? Nossa revista, nossa TV, enfim, nosso tudo. Cadê? Na verdade, relacionado ao que ele falou, acho que a grande questão parte da infância. Porque a infância nas escolas, o que é ensinado sobre o negro é justamente uma parte negativa. O negro como escravo, como aquele que sofre, ele não tem vez. Então, acredito que agora com a Lei 10.639, né, de você mostrar a identidade negra lá. Cadê os heróis negros? Não existiam heróis negros? Não existiu um negro, ele só sofreu, só apanhou, ele não lutou pela sua liberdade. Quer dizer, quem é a libertadora realmente é a princesa Isabel, eles que lutaram pela liberdade deles. Então, acho que parte dessa questão na infância, porque se na infância essa visão do negro for modificada, eu acho que para frente isso já muda muito. Porque se na escola, imagina, 39 brancos e um negro, aí tá lá a professora, não, porque o negro é escravo, porque o negro apanhava, olha que a foto dele é uma chibatada. Como o negro vai descobrir a identidade dele ali, ele vai se recolher, ele vai se sentir péssimo. Então, o que parte tem que fazer nas próprias escolas. Eu tenho, a minha irmã é casada, ela é baixinha, branca, é casada com um negão de 2 metros de altura. E aí minha sobrinha, ela nasceu branca, mas com o cabelo encaixado e a loira. Só que o simples fato dela ter o cabelo cacheado, na escola, as coleguinhas, ela tem 4 anos, né? Ela tinha 3. Por que seu cabelo é assim? Seu cabelo é feio, seu cabelo tem que ser liso. Então ela chegou em casa, mas titia, meu cabelo não quero mais assim, quero cabelo liso.
E aí você explica essas diferenças para que desde pequena ela possa respeitar as diferenças. Então, acho que faz muito disso. Esses dias eu atendi um trabalho, um rapaz negro, jovem, e ele preenchendo a ficha, raça. Ele, qual é a minha raça? Aí eu olhei para ele, negro mesmo, assim, não é moreno, aí eu sou moreno claro, eu sou moreno escuro, ele era medo. Então eu falei para ele, como você se vê? Ele, não sei. Aí eu fiquei calada, quer dizer, ele, enquanto jovem, com seus 16, 17 anos, ele não se enxergava como negro, não se enxergava como branco, ele não se enxergava como nada. Então, por isso que eu falo, se faz desde a infância essa consciência, eu acho que a gente vai chegar, sei lá, com 20, 30 anos, por mais que tenha muito, a nossa história é muito lentamente em relação às mudanças, acho que a gente vai conseguir mudar esse conceito, né, até de raça. Por que tem que existir? Se você parte do princípio que é cultura negra, que existe uma cultura branca. Por que não juntar a diversidade? A diversidade não tem por que separar uma coisa da outra, né? Eu gostei muito do curta, até porque ela faz a gente refletir, pensar mesmo nessa condição de uma empresária negra, se olhar e se ver como uma branca, né, de olhos verdes, cabelos claros, né? E assim, eu percebo, né, que apesar de nós estarmos num espaço, entre aspas, aberto para os negros, né, eu parto do princípio que todos os espaços teriam que estar abertos para os negros, né, para todas as raças. Eu parto também do princípio que o filme, para mim, me mostra que é uma maneira da gente refletir, da gente se questionar. Para mim, o livro tem esse, o filme tem esse objetivo, né? Da gente se questionar onde é que a gente se encaixa. Eu me encaixo como brasileira, eu me encaixo como miscigenada, eu não me encaixo como loura, nem como negra, nem como morena, nem como mulata. Porque eu sou uma parte de várias raças misturadas. Então, assim, a questão da identidade está muito vinculada à miscigenação, a várias culturas, a várias raças, né? Então, quando dizem assim, você é negra, eu não me acho negra, me acho europeia. Eu costumo dizer que eu sou afro-europeia, eu não sou afrodescendente. Mas é porque eu vejo várias culturas na minha essência, na minha origem, e vejo também que o mais importante para mim, ao curta me dá, é a reflexão de não a cor da minha pele, mas quem sou eu como pessoa, quem sou eu como ser humano, quem sou eu dentro dessa sociedade, né? Quem sou eu nesse espaço que é a faculdade, que diz que é uma das faculdades mais abertas para discutir isso, mas que tem uma dificuldade de se botar espaço, uma dificuldade de se ter horário para ter esse espaço, uma dificuldade de se promover os eventos que tratam disso, e mesmo os professores liberarem para que seja colocado isso de uma maneira mais, como é que eu poderia dizer, abrangente, entendeu? Então, assim, para mim, isso é um assunto de suma importância, porque diz respeito a mim, ao meu papel aqui na sociedade, ao meu papel como próximo, como outro. Então, assim, para mim, esse curta tem um valor assim inexpressível. Eu parabenizo a vocês, assim, porque vai refletir e muito. Eu acho que só está aqui agora quem realmente está a fim de procurar ver isso aí, procurar difundir isso dentro de você, questionar isso dentro de você. Se fizer esse trabalho com a gente, já é o começo do hoje que você falou. Isso para mim é bem importante, tá? Graças a isso. Eu queria colocar brevemente umas palavras que colocou e ela também. Assim, a gente sabe que o racismo no Brasil existem racismo e racistas. Acho que uma coisa pode ser outra, na minha opinião. E por que existe o racismo? É porque nós negros, desde o início, desde a infância, como minha filha, por exemplo, minha filha tem 15 anos, a mãe dela é branca. Minha filha, com 4 anos, ela sofreu racismo na escola. Hoje a gente chama de bullying. Bullying para mim é aquela vazia que você põe café. Aquilo que para mim que é bullying.
porque na minha época, né, eu não sou tão velho, chamava-se racismo. E por que se chama? Por que o racismo existe na nossa sociedade e é tão forte? Porque ensinaram para nós negros que nós éramos inferiores, né, que nós tínhamos crânio menor e que nós éramos incapazes de criar civilizações. Aí você volta na história, aí você estuda a história da Europa antiga, né? Aí tem a Grécia, tem Roma, tem lá a mitologia grega. A mitologia do Poseidon, ela não foi criada na Grécia, ela foi criada na Bíblia. Aí o pessoal pergunta, mas como se a Líbia é um país de deserto, banhada pelo mar Mediterrâneo? A mitologia de Atenas também não foi criada na Grécia, ela foi criada na Bíblia. O Atlas, da mitologia grega, foi criado no norte da África, né? Na cordilheira do Atlas, que pega lá da Mauritânia, chega até a Argélia. Pode pegar o Google e falar. Não existe nada de Atlas na Grécia. Nada. Né? Toda a mitologia grega, como a do Centauro, ela se originou no Egito Antigo. Porque quando os gregos entraram no Egito Antigo e começaram a ver os sítios arqueológicos que tinham lá, eles viram lá os restos mortais de cavalos e pessoas com arcos e flechas. Acharam que era uma coisa só, mas não era, porque o faraó, ele era enterrado, né, com os seus servos. Não existia escravidão no Egito Antigo. E Sheikh Anta Diop, filósofo, físico, químico, historiador, egiptólogo, antropólogo, sociólogo senegalês, já nos provou na sua tese Nações Negras e Cultura que todos os egípcios antigos eram negros, da mesma forma que os primeiros gregos eram negros, da mesma forma que Platão estudou no Egito Antigo. A obra de Platão, a República, ele copiou das instituições egípcias. Mas isso não é falado para a gente nas escolas. A obra de Sócrates, a política, ele copiou das instituições egípcias. Mas isso não é falado para a gente nas escolas. É falado para a gente nas escolas que a primeira civilização foi a Suméria. Legal. Mas quem eram os sumérios? Denominavam-se cabeças pretas. Os sumérios são, antes de tudo, negros africanos que saíram do sul do Egito, onde fica hoje o Sudão. Eram os cuxitas que foram colonizar a Suméria. Então, por que existe o racismo? Existe porque tiraram da gente toda a nossa cultura, tentaram tirar, né? Não conseguiram, porque a história tem para mostrar toda a nossa cultura, nossas tradições, nossos costumes, toda a nossa cultura. Na língua egípcia antiga, a palavra etíope significa pele queimada, né? Então, tudo que se conhece de civilização, ciências, como a cosmologia, como a medicina, foi criada por Imhotep, que não é aquele cara branco da múmia. Imhotep era um senhor negro, baixo, magro. Além de tudo, ele era arquiteto do faraó Joseph. Viveu 2.500 anos antes de Hipócrates, que dizem que criou a medicina. Não foi o Hipócrates. Isso é uma hipocrisia. Eu gosto até de falar isso. Né? Quem criou a medicina foi Imhotep. Ele era humanista, filósofo, arquiteto e médico, negro. Então, por que existe o racismo? Porque tiraram da gente, tentaram tirar, repetindo, todas as nossas contribuições para o mundo, e botaram tudo para os gregos e para os romanos. Aí falavam para a gente, não, os gregos negros mesmo se escravizavam na África. Sim, se escravizavam, porque eles não se reconheciam como negros, como a irmã ali falou, e se reconheciam dentro das suas etnias, como Mocis, como Yorubás, como Zulus, como Shonas. Né? Os Shonas, aliás, foram os que criaram o Império do Zimbábue, que significa Casa de Pedra. Então, enfim, era só mais ou menos isso que eu queria colocar, porque para você destruir o racismo, você tem que atacar o racismo na sua origem. E a origem do racismo, ela não nasce como negro, ela nasce como um branco que sai, só vou fechar, que sai do centro da Ásia, que eram chamados de Árias. Eles saem do centro da Ásia, invadem a Índia, e ali eles distorcem todo o sistema de castas que eles tinham na Índia antiga. O sistema de castas da Índia antiga, ele era feito através de definições de profissões.
A partir do momento que os áreas entram na Índia Antiga, esse sistema de castas ele muda de profissões para cor de pele. Gente, eu quero agradecer, estamos finalizando, agradecer a Faculdade de Educação, a UERJ, a Coordenação de Extensão, e deixar aberto que vai ficar um fórum de discussão no nosso site, que é o falaninguinha.blogspot.comunidade, um fórum de discussão online, e nós estamos vendendo o DVD desse filme para continuar com o processo. Ainda está em processo de edição, ainda está faltando colocar legenda que nós queremos participar do Festival de Cuba e dezembro do ano que vem. Muito obrigado pelas presenças de vocês. Bom, coisa rápida, eu gostaria de dizer que foi um processo de descoberta, né? A mulher se descobrindo. Então eu gostaria de ouvir a palavra de uma pessoa que se descobriu, né, nesse filme. Eu gostaria que a Érica falasse alguma coisa em relação a isso para fechar. Se poderia, Érica. Não, esse filme... Não dá para ouvir? Ah. O filme para mim foi uma experiência muito incrível, assim. Eu acho que única, indescritível, foi uma oportunidade de participar de uma obra de arte, fazer parte dela, que eu disse muito a Israel, do quanto é arte contemporânea, que o filme se construiu ao longo das gravações e o quanto foi importante para mim poder ser percebida como negra. Eu sempre tive encanto pela cultura negra, só que eu posso namorar à distância porque as pessoas sempre me diziam que eu não era. No filme eu sou. No filme eu tive a oportunidade de ser. Eu achei muito interessante essa possibilidade de ver que é dessa mistura que a gente é feito, né? Um misto de cultura. Foi um prazerzão para mim. Obrigado, professores aqui presentes. Agradeço muito isso. Nossa querida professora, gostaria de ouvir as considerações finais dela, por favor. Por favor, professora. Eu que tenho que agradecer a vocês e agradecer a Faculdade de Educação pelo espaço. Óbvio que é apenas um começo e que esse começo seja apenas uma pontinha diante de muitas coisas ainda que a gente tem para fazer. É um processo, é aquele trabalho de formiguinha, mas a gente vai fazendo aos pouquinhos e a gente chega lá, vai ganhando espaço, né? Essa é a ideia. Parabéns a todos vocês e que a gente continue divulgando o documentário, e a ideia é essa mesmo, tocar adiante. Parabéns. CD à disposição. Obrigadão, gente. Beijo no coração de vocês. Supostamente, em 13 de maio de 1888, teria sido assinada uma lei que decretaria a liberdade dos escravos no nosso país. Segundo constam alguns historiadores, uma princesa de nome Isabel teria usado com uma caneta de penas de ouro e por isso a ligação áurea. Já outros, levados pela religiosidade, dizem que no ato da assinatura formou-se uma áurea sobre a cabeça da princesa. Existe ainda a hipótese daqueles que afirmam que foi um ato digno da realeza monárquica e por isso vem a lembrança do ouro. Para além disto, há tantas outras questões que podemos colocar ao nos refletir acerca desta lei e seus significados. Foi um ato de grande simbolismo por conta de todo o processo de lutas que já vinham sendo travadas desde meados do século XIX e que culminariam na assinatura. Mas até que ponto a lei fez de fato sentido? Ela efetivamente implicou a liberdade? E que liberdade? Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Como diria, bem posteriormente, a escritora Cecília Meirelles. Ninguém que não entenda, mas como entende? O que é ser livre para você, vocês, para mim? Múltiplos sentidos, múltiplos significados. Somos de fato livres? Ou talvez presos a grilhões hoje invisíveis, e por serem invisíveis, talvez mais cruéis. Escravos de quê? Se a escravidão acabou, teoricamente, em 1888, ainda vale falar sobre escravidão em 2013, ano que vivemos? Questão retórica dirão muitos e muitos. Questão teórica dirão outros e outras. Questão
de sobrevivência ou inexistência para tantos e tantas. Escravos e escravas de padrões, de normas, de estereótipos, uma escravidão que não nos açoita com instrumentos palpáveis, mas que afeta os sentidos e age de forma sorrateira no mais íntimo dos nossos pensamentos. Quando nascemos, recebemos um nome. Alice Haley, nascida nos Estados Unidos, usa de sua genealogia para traçar a história da escravidão através de suas negras raízes, que intitula sua clássica obra, com a qual eu tive contato há certo tempo atrás, e hoje, retomando essa história, faz tanto sentido para mim, vendo o documentário de vocês. Interessante retomar livros que a gente já leu há um tempo atrás com outra visão. Então, ele traça essa história, iniciando com a história de seu trisavô Kunta Kinte, no século XVIII, que vivia em uma tribo Legâmbia, na África Ocidental, onde foi capturado por traficantes e escravos. Antes do ocorrido, o autor relata os costumes da tribo, a educação das crianças, a divisão do poder e as tradições. Depois, denuncia os horrores vividos pelos escravos nos navios negreiros. Mulheres eram estupradas pelos traficantes, a ponto de seus ovos ficarem carne viva, ou eram jogadas no mar para aliviar a fome dos tubarões. Naquele contexto africano, a busca pelo nome era um processo fundamental na rede familiar e deveria fazer sentido ser buscado pelo pai para deixar uma marca no seu descendente, o filho primogênito, que tivesse as raízes de seus ancestrais. E nome, que passa para os documentos. Nomes que todos nós temos, documentos de identidade. Identidade. Mas que identidade? A do papel? A do documento? Do número? Da pele? Do olhar? Da alma? Tudo junto. Não se separa. Se soma. Se complementa. Sem um ponto final. Tentamos colocar pontos finais, mas acabam aparecendo as vírgulas, as aspas, os parênteses, os acentos. Acentos? Também. Alguns podem se sentar, outros não. E não puderam ao longo da nossa história. Não eram todos que podiam se sentar. Cada um no seu lugar. Mas qual é o nosso lugar? Precisa ser um lugar só? Não podemos ser muitos, em muitos diversos lugares? Não ao mesmo tempo, ainda, mas na mesma vida. Em uma vida cabem 1000, cabem talvez mais. Como nos dizia Fernando Pessoa, terras portuguesas, mas sem certezas, podemos ser muitos. Nossa escrita e nossa fala trazem conosco essa multiplicidade. Nossos corpos traduzem e expressam sinais que queremos ou não evidenciar. Corpos podem parecer silenciosos, mas trazem consigo uma linguagem própria e que muito nos fala. E eu recorro aqui a um texto, também que foi muito caro, das reflexões sobre essa mesa e durante o documentário, que é o texto da professora Nilma Lino Gomes, onde ela trata exatamente dessa questão, sem perder a raiz do título do livro. Corpo e cabelo como símbolos da identidade negra, trabalho que ela faz uma etnografia em salões afro, situados em Belo Horizonte. Um trabalho que eu recomendo particularmente, muito interessante para a leitura, para a gente perceber o quanto o corpo, cabelo, nossa pele, isso tudo são marcas que trazem, expressam a nossa identidade. Identidade que também é expressa em palavras. Palavras. As palavras. Palavras apenas, palavras pequenas, palavras. Ao vento. Ao vento? Nem sempre. Muitas vezes elas têm rumo certo, rumo certeiro, e que atingem em cheio a nossa epiderme e vai dentro da alma. Talvez não saibamos o poder das palavras, dos discursos e de como eles constroem regimes de verdade, como nos dizia Michel Foucault. A palavra escravidão ainda me soa como marca de um passado que o Rui Barbosa tentou apagar ao queimar documentos relativos a este período de nossa história brasileira por considerá-la uma mancha. Apagam-se documentos, mas não se apagam memórias. E memórias se traduzem em palavras. A palavra escravidão, que em outro contexto espaço-temporal é narrada por Haley e vivida por seu ancestral Kunta Kinte, parece mais doída, mais sofrida e amarga. Mas falar escravidão hoje ainda tem para nós um significado bastante válido em um mundo que nos aprisiona e costuma exigir de nós, além do que podemos oferecer.
durante a Guerra de Secessão Americana, Kunta Kinte se espanta ao ver as disputas travadas em nome da liberdade. Ele indagava sobre a liberdade dos brancos, pois achava que os brancos já eram livres. E creio que ainda não são. Na verdade, não eram livres. Continuam não sendo. Essa talvez seja uma busca infindável, o que nos torna mais irmãos, mais fraternos. A ideia de fraternidade, que vale destacar, como equivocadamente pensamos, embora caminhe muito associada à igualdade e à liberdade, foi o único termo que não esteve no lema iluminista que a Revolução Francesa trouxe como bandeira. O progresso a substituía. Fraternidade é algo muito mais profundo. Estabelece que o homem, como animal político, fez uma escolha consciente pela vida em sociedade. E, para tal, estabelece com os seus semelhantes uma relação de igualdade, visto que não nascem com nada que hierarquicamente os diferencie. São como irmãos, fraternos. E por que não abordar, nesse momento, termos como liberdade, igualdade e ainda tão sonhada fraternidade, retomando Martin Luther King, em seu discurso proferido nos Estados Unidos, em 28 de agosto de 1963. Naquela época, apesar desta liberdade ter sido asseverada em documentos, para ele, na prática cotidiana, o negro não era livre, em uma sociedade historicamente marcada pela segregação racial. Ele tinha um sonho. Nós temos sonhos. Assim como ele, também sonho que nossas pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter, fala de Luther King. Seu sonho está mais vivo do que nunca, mas continua sendo sonho, ou uma concretude ainda muito restrita para uma minoria ínfima, se comparada ao tamanho da humanidade. Humanidade, sim, somos todos e todas humanos, seres humanos. Humana idade, não importa a idade, com sangue correndo nas veias. Sangue que pode ser A, B, O, qualquer letra. Temos um coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Pois quem irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração? Quem irá dizer? Também temos pele, uma pele que nos protege, e nos dá cores. Cores, sim. Temos muitas cores, que ainda mal conseguimos dar conta de nomear, cores que podem ser de qualquer